Fala, Goblin! Seguinte, hoje um vídeo diferente. A gente vai fazer os 5 melhores momentos da temporada passada. Pra quem assistiu, vocês vão lembrar como momentos marcantes aí que definiram mais ou menos o que aconteceu. Quem não assistiu, espero que o vídeo dê vontade de vocês assistirem a temporada toda. A gente se divertiu gravando. Espero que vocês tenham se divertido vendo. Vamos ver os 5 melhores momentos dessa temporada agora. 17 pra te acertar. Acerto. Já era. Foi bom jogar com vocês. Calma, cara, calma, não vai matar não. Não vai matar, Não né? vai? Ele não tirou dano abaixo de 20. Vai matar, não matar. Ele não tirou- Eu tô querendo. O modificador dele é mais 10. Deu 17? Ele tá usando aquela habilidade da armadura? Não, dessa vez não, porque ele não tá escondido. 17, beleza. 17, consigo diminuir pra 3 com as minhas duas armaduras, últimas armaduras. Eu ainda tomo 2, o que já chega no limite do meu HP. Você ainda toma 2, tá? Eu preenchi minha barra de HP. Você preencheu sua barra de HP. Exato. Peraí. Caralho, velho. Peraí, gente. Peraí. Cadê? Me dá essa ação, ô, mestre. Sou eu agora. Eu só tô esperando vocês falarem, quero fazer, não quero fazer. Eu já falei que eu quero. Agora, depois que o cara tá no meio do turno. Porra. Caralho. Eu achando que era só uma nessa. Meu Deus. Tá, você marcou 6 de HP, é isso? 6 de HP. Certo. A gente vai... Caralho. A gente vai pro Death Move. Você marca o último ponto de HP. Não sei se você já viu isso, a gente pode fazer uma pausa e eu posso te mandar. Tenta dar uma lida nisso aqui. E aí, resumindo aqui, né? Você pode fazer o Blaze of Glory, Avoid Death e Risk It All. O Blaze of Glory, você vai fazer mais uma ação. E essa ação vai se tornar um crítico automático. Um sucesso crítico automático. Mas o seu char vai efetivamente morrer após essa ação. Certo. Então você vai me dizer o que vai acontecer. O Avoid Death, você vai rolar o seu dado de esperança. Se o dado for igual ou menor que o seu level, você ganha uma cicatriz. Você também vai ficar inconsciente temporariamente. E aí a gente pode descrever o que vai acontecer em relação a isso. E o Risk It All, você faz a rolagem de duality, né? De dualidade. Se o seu teste for com o dado de esperança maior, você se mantém vivo e desmarca uma quantidade de HP e ou de estresse igual ao número que deu no seu dadinho de esperança. E você... Deixa eu ver. E aí você pode dividir esse número por qualquer coisa que você queira. Hit point, estresse, o que for. Se o seu dado de medo for maior, aí você morre. Aí o seu personagem morre. Eu quero essa última opção aí. Essa aí. Eita, nós, velho. Ai, meu Inconsciência. Cara. Eu tava quase indo na primeira, Meu mas Deus do céu, cara. eu vou na última aí. Ai, meu Deus do céu. Tá. Ok. Eu achei que você ia na segunda. Ok. Deixa eu me preparar pra isso. Só tem que falar como é que eu tenho que rolar aqui na planilha. Tá.
você vai rolar o seu Duality normal. Duality. Onde que tá o. É. Onde. Tá. Ó, presta atenção. Dualidade. Beleza. Esse dado não vai nenhum modificador. É Certo. só dualidade. Tudo bem. É um D12 contra um D12. O D12 Perfeito. de esperança tem que ser maior. Não, se for considerar matemática, eu só tirei Fear e só tirei uma esperança nessa mesa toda. Só tirei uma esperança. Acho que eu tirei 2 com o crítico lá. Vou rolar aqui. Meus amigos. Deu com Fear. Sério? Não. Caralho. Cid, descreve pra mim como o Lark faz essa passagem enquanto luta na cozinha contra um assassino que invadiu a casa de uma das pessoas que ele prometeu proteger. Bom, desde o primeiro momento que o Lark pisou na cozinha e viu aquela cena, ele sentiu que aquela pessoa tinha que pagar. E ele foi até o último momento pensando nisso. O último soco, ele visualizando toda o peso, toda a dívida que ele tinha, o fardo que ele carregou, todos essas centenas de anos, foi tentando pagar essa dívida de alguma forma. E talvez levando aquele último golpe, talvez ele sinta que ele conseguiu pagar essa dívida. Talvez nem com a vida dele ele consiga. Mas se ele deixasse de fazer, ele se sentiria pior. Então ele tomou aquele último golpe, acertando no vazio ali. Aí ele ainda continua acertando um soco no vazio. O assassino já não tem mais como... Não precisa fazer. Ele tá meio embriagado, meio sangrando. Ele dá um soco no vazio, ele tomba. E o sangue começa a se espalhar ali. E ali ele morre. Constantin, a cena que você vê quando você chega na cozinha correndo é um dos braços autômatos do Lark. Você vê as mãos dele segurando uma pessoa e ele tá literalmente agarrado enquanto está caindo, tombando em outra direção que não a sua. Essa pessoa também está segurando, mas na direção do cangote dele, a faca cheia de sangue. Atrás do Lark, você vê o corpo da Tali caída no chão. E você vê as mãos perdendo força, mas ao mesmo tempo como que em um último suspiro segurando esse atacante até o último suspiro. E você vê o seu companheiro passando o véu na sua frente. Sua ação. Cara, eu quero neutralizar a ameaça o mais rápido possível para que eu possa ainda esperançosamente tentar curar ele ou prestar ajuda a ele. Eu não aceito que ele se foi. Cara, com
Tá, vamos lá. Um crítico, né? Pode ser que esteja crítico, guardado tá? ainda. Lembra que foi seguido. Pode ser que esteja guardado ainda, mas com todas as informações que você tem, o que você acha que aconteceu? Fala pra mim. Só pra eu não falar antes de qualquer coisa. Eu acho que, na verdade, ele já sabia o que estava fazendo. Eu acho que ele que injetou a insulina no coisa já sabendo que a Perfeito. análise ia vir para ele, ou mesmo que a análise ia chegar no laboratório e ele sendo o líder da coisa, ele poderia simplesmente trazer a análise para ele mesmo, tirar de um dos caras menores e etc. É isso que o Selic pensa também. E tendo isso em mente, ele teria as amostras ainda? É isso que eu posso te dizer com o seu crítico. Provavelmente não. Pra mim já teria Provavelmente ele ia ou descartar, ele ia dar um jeito de sumir com essas amostras. Ele ia mandar o laudo dele, oficial, que foi o que aconteceu, e ia descartar as amostras. E foda-se. Segunda pergunta. Tem alguma informação sobre a amostra que a Micélia quer? Pra eu saber o que eu estou entregando na mão dela? Tá. Perfeito. Não que eu não vá entregar, mas eu quero saber o que eu tô entregando na mão dela. Não, perfeito. O que você consegue, e é um crítico, eu não vou ignorar isso, o que você consegue essa amostra foi retirada, os termos retirada, eles não estão necessariamente na linguagem, na língua oficial de Luminara. Não que esteja, mas não que não estejam também. Ele pode significar várias coisas. Retirada. É esse termo, né? Essa palavra. A amostra retirada, ela foi feita há 3 dias. O que você sabe, o que você consegue achar fazendo essa invasão é que é uma espécie de protótipo. É uma amostra protótipo. Para que você não consegue entrar? Porque quando você entra nesses files, eles estão com a permissão negada como se não é file que foi apagado, é aquele... Você consegue entrar, tá tudo preto. As partes que estariam escritas estão em preto. Super bem guardado e é a coisa mais valiosa que está no laboratório. No momento. É a coisa mais valiosa, de longe, assim. Cruzando isso com o seu crítico, você vê a segurança redobrou a partir do momento que essa amostra chegou. Antes de sair o Selic... O que você estava achando e cruzando por pessoas, achando que era uma segurança forte, caralho, era um pouquinho mais tranquila que isso. Tá. Não que não fosse forte, era um pouquinho mais tranquila que isso. Mas você cruza o tempo inteiro com guardas. Mesmo que os dados estejam protegidos, apagados, etc., o Selic instala, dá aquela leve mordida no dente, grava tudo que ele pode gravar, porque outras pessoas vão ter mais informações para cruzar. Se ele tiver um pouquinho mais de tempo, alguma coisa, esse lugar tá no caminho tá entre o laboratório e a saída do Selic? Esse lugar qual? O lugar onde ele tá pegando essas informações, esse computador, esse terminal. Primeiro andar, térreo. Isso, o Selic ainda tá no térreo, certo? Mas ele vai descer pra pegar o negócio, depois ele vai ter que subir de novo na teoria. Exato. O Selic vai iniciar um protocolo, o mais seguro possível, ele vai iniciar um protocolo de copiar os dados e vai deixar o bagulho rolando em segundo plano no computador. Porque ele não vai ficar ali copiando os dados, ele vai deixar os dados se preparando e copiando o que puder. Ele vai atrás do negócio, se ele tiver a chance de voltar e pegar esses dados antes de sair, ótimo. Se não, meus pêsames. Perfeito. Mas aí ele vai pegar todos os dados do laboratório. Tá bom, perfeito. Ok. Vamos fazer assim. Olha alguma coisa ou o crítico conta? Agora não. Mas a gente vai fazer assim, a gente vai deixar essa rolagem pendurada. Tá bom. E de acordo com as coisas que acontecerem, quando você sair, eu te dou a dificuldade, se você vai ter vantagem, se você vai ter desvantagem. Basicamente é isso. O rosto, já com o olho semi-aberto, né?
tá acompanhando, e assim que você abre a caixa e ouve o barulho e depois presta atenção no coração, você vê a criatura forçando um sorriso sincero, um sorriso de agradecimento. Sério que fecha os olhos E dele. ele Tipo, olha, descanse. E, ele tipo, dá continua, essa... fecha o olho, continua com o sorriso. E assim Sério que que você tira? despluga, no que você gira, o coração para no mesmo instante. No mesmo instante. Na hora. Para. Cessa no mesmo instante. Parada cardíaca. Como você desligou o monitor, você não sabe o que está acontecendo com o resto Que deu. do corpo dele. Você tira e recupera essa amostra, que enquanto você pega, você vê a água com gás ainda. Algumas bolinhas, roxo, azulado, azul ciano, azul bebê, azul pastel, enfim. Você vê essas bolinhas e essas bolinhas vão parando e a cor vai ficando mais E amarronzada do que vermelha. E aí, brevemente param essas bolinhas. tá. Sério que guarda ela de uma forma segura. Sai do... Antes de sair, Uhum. eu vou gastar mais um estresse. Tá, E vou fazer uma nova cara genérica. tá. E sair. Não sou mais o José. Perfeito. E eu vou sair Perfeito. e vou tentar subir. Eu não vou correr, eu não vou ser tão rápido, mas eu não vou devagar. Vou fazer Perfeito, o rolê de perfeito. passar e ir de Tá. volta lá pra cima com o meu dispositivo. Pegar o que eu você deixei precisa. lá no coisa. Perfeito. Me fala, Rafalitos. Ah. Me fala não. Me rola, Rafalitos. Me rola presença, Rafalitos. Me rola presença com desvantagem. E eu vou te dizer o porquê da desvantagem. Uhum. Porque a partir de um momento em que você está andando nos corredores do subsolo, você ouve que um alarme dispara. E a partir do momento que esse alarme disparou, você vê pessoas saindo das suas respectivas gôndolas de estudo, dos seus respectivos salas de estudo. Você vê alguns guardas correndo de um lado para o outro, tentando entender. E, obviamente, depois de um tempo, você vê Elias voltando, tentando entender o que está acontecendo, o que aconteceu puto. Então, eu vou pedir para você rolar a presença, gasta um tokenzinho, e é a presença para se manter calmo perante esse estresse e entrar no personagem, correr junto, fazer o que for preciso junto. A dificuldade, Rafalitos, é Vai. 20. Caralho, 20 é alto pra porra. 20 é alto pra caralho, mano. 20 é alto. 20 é legalzinho. 20 é bem alto. Tem alguma coisa pra usar? Dependendo, se você tirar 15, a gente pode conversar. Vamos lá. 20 você sai purinho. Eu vou gastar 1 de esperança, Perfeito. porque eu sou pra usar a experiência de engenharia social, Perfeito. certo? Certo. Rolando com mais 5. Não tá Mais difícil. Posso gastar mais 1 de esperança pra usar o Death Deceiver. Gastar uma esperança e você tem a vantagem em uma rolagem pra fazer alguém acreditar num truque ou em uma mentira. Posso? Caraca, Não é isso. cara. Uma vantagem e uma Ethan desvantagem. Hunt. Ethan Hunt. Cancelou, você rola puro com mais 5. É só cancelar? Não põe as Hunt. duas, não? Não. Cancela. Mais Vai. fácil. Menos dado. O maluco é o Ethan Hunt, cara. Não tem jeito. Se você falar que foi 27 autocrítico, com eu vou falar pra esperança, você. cara. Meu Deus! Caraca, cara. Meu Deus! Rafalitos, é o seguinte, anota a sua esperança e você, Rafalitos, termina esse episódio me narrando como o Selik M. Amrad
saiu desse local com tudo que ele queria, tudo que ele precisava e mais. E sem um arranhão. E sem deixar rastro. Por favor, vai lá. Take it away, Cara, Rafaelitos. A hora que começam os alarmes a tocar, o Celic fica naquela. Ele sabia que o alarme ia tocar. Ele, inclusive, acelerou e diminuiu. Ele contou o tempo, sabendo as coisas que tinham no caminho do primeiro andar ao último. Então, ele contou os passos para que, quando estourasse o alarme, ele estivesse próximo do terminal que ele queria. Então, assim que estourou o alarme, ele encenou que, tipo, tentando descobrir o que está acontecendo. Quando o Elias saiu, chamando os guardas e falando José, o Celic automaticamente entrou no terminal onde ele precisava. E aí ele viu que ainda faltavam alguns poucos segundos para terminar a passagem de todos os dados que ele precisava. Então ele fez menção pro doutor, tipo, José, e ele começou a procurar no sistema. Não temos nenhum funcionário com esse nome. E aí ele começou a buscar as câmeras de onde o José veio. E aí ele começou a falar para os guardas, direcionar os guardas para onde o José entrou, de onde ele veio, para onde o José foi. E ele fez de tudo para tirar os guardas de todos os pontos onde ele precisava sair. Quando terminou os dados, ele apagou essas entradas nos computadores em que ele teve, tanto dentro do laboratório, quanto de dentro do hospital para o laboratório. Não existe uma comunicação entre os computadores, mas de dentro do laboratório para o hospital, existe essa comunicação, existe esse acesso. Então ele tanto apagou o acesso que ele fez nessa máquina e tirou os dados, quanto apagou daquele primeiro terminal a entrada dele para descobrir onde era o laboratório ou coisa do gênero. Ele puxou e ele não saiu pelo duto de ar, ele saiu normal, como se ele estivesse indo atrás do José. Depois que ele saiu do hospital, ele passou um tempo, saiu andando, entrou em um beco, removeu a face, voltou a ser Celic novamente. Esse pessoal, um dia eles aprendem a fazer uma segurança direita. Até lá. E ele sai andando tranquilamente em direção com os dados em uma mão e a amostra no outro. Ele guarda as duas. Bom, infelizmente eu vou ter que entregar esta amostra para Micélia, mas se tudo der certo, as informações sobre a amostra também vão chegar na FPE. E ele segue. Nessa pequena troca de olhares, ela olha pra você, olha pro taverneiro. Começa a levantar da cadeira e fala de um tom em que você e ele ouvem. E aí ela fala meio que direcionando pra ele o que ela tá falando, mas você ouve também. Ela se levanta e fala: você sabia que essa estalagem nessa semana está celebrando exatamente 51 anos? E aí ela se levanta. Eu aconselho você pegar a bebida deles, é muito gostosa. E ela meio que dá uma virada assim e vai em direção ao cara. Eu quero que você faça uma rolagem para mim, senhor Miri. E faça uma rolagem de presença com desvantagem. Não, presença não. Knowledge com desvantagem. Tirei 10 consegue. com medo.
10 com medo, que graciosidade. Cara, Henrico, é o seguinte. eu Não, queria, calma. eu queria fazer uma segunda rolagem. Calma. Tá. É o seguinte, eu gostaria que o senhor, com essa esplêndida rolagem, que me gerou mais um fear, Eu afio, gente. Você nesse momento está. Você pode decidir como você está fisicamente. Eu vou te dizer como você está mentalmente. Eu posso dizer. Você tá olhando pra esse cara. E absolutamente tudo que aconteceu nessa sua vida, nesses 20 anos, 19 anos, vem à tona. Absolutamente todas as escolhas, suas ou não. E com isso, eu gostaria de que você me fizesse um favor primeiro. Que você me descrevesse agora, sabendo quem é a pessoa que está na sua frente, indo em direção ao cara que você pediu para essa pessoa ir em direção. Descreva essa pessoa, Henrico, e fala quem essa pessoa é. Eu sei que você sabe quem ela é. Não é quem eu tô pensando. É quem eu tô pensando? É exatamente quem você tá pensando. Você me descreve essa pessoa e fala quem é essa pessoa para mim. Você tem certeza absoluta. Agora você está é como se você tivesse tomado um stun, né? Você está paralisado, mas agora é como se o rosto fosse se formando na sua frente. Você passou pelo menos 10 anos em contato com essa pessoa sem saber em absoluto quem essa pessoa era. A partir desse momento, a sua memória está te falando quem é essa pessoa. Uma coisa que você tem quase certeza nesse fear, e eu já vou usar ele aqui, é que você reconhece essa pessoa. Essa pessoa não te reconhece. Provavelmente o mesmo que aconteceu com você, aconteceu com essa pessoa também. Ah, tá. Me descreve essa pessoa, fazendo um favor? Então, mas talvez o Constantin saiba, mas eu tô com duas pessoas na cabeça. O Mac. A pessoa que está na sua frente Começa é com A? Ana. Tá. Puta que pariu. Caralho, puta que pariu. Aí você me fudeu. Tá me puxando pro abismo agora, cara. Você está stunado e me descreva essa pessoa, não sei como ela é. Não tem descrição, eu gostaria de saber. Tá. A gente gostaria de saber. Vocês não gostariam de saber? A Kátia, Eu quero saber, conta aí, vai. a Kátia, ela é uma gigante também, mas ela não é uma gigante grande, tipo, como eu sou grande pra um gigante, ela é pequena pra uma gigante. Mas ela tem uma aparência mais física do que eu, ela é mais slender, assim, parece mais poderosa, mais rápida do que eu. Ela é loura, tem uma pele bem branca, como a minha, bem assim, fantasma, assim, meio sem graçola, assim, de quem vive no frio. E tá tudo diferente nela, pelo que eu tô vendo agora. Ela tá de cabelo curto, ela pintou o cabelo, ela tá bem diferente em tudo, mas o básico do que eu lembro tá ali. E em reparando isso, eu paro, eu buguei, eu paro de falar com o cara, jogo as moedas na cara dele, saio da frente dele, vou até ela e seguro o braço dela, pra ela não ir falar com o cara, e fico olhando na cara dela.
Tá? Você passa alguns segundos ali, imediatamente. Cara, é um influxo absurdo. É como se você tivesse. Você sabe. É como se você tivesse 20 anos de Alzheimer e voltasse literalmente a sua memória. Você larga o negócio e imediatamente vai até ela. Você vira ela e o rosto, a virada brusca, ela faz quase que a mesma cara que ela fez Ela bugou pra mim também. da última vez que vocês se viram. A cara cesse dela, a cara de... Agora você entendeu qual é que é. E aí ela faz assim, essa cara e dá um sorriso pra você. Pois não? Eu falo em Vorganoviano. E aí o cara tá olhando assim, tipo, mano, o que tá rolando? E aí você vê, ela não tá vendo, mas você vê o outro cara meio que olhando pra vocês assim, com a mão já no beril, assim, pra levantar mesmo do balcão. Eu falo em Você fala em Vorganoviano. Vorganoviano. Eu senti muita saudade de você e abraço ela. E não solto. Tá. Eu senti muita saudade de você. Você faz menção para dar um abraço nela. Ela não retribui o abraço. Você sente ela meio fria. Ela... enquanto vocês são mais ou menos da mesma altura, ela tá do seu lado. Ela... Eu não sei por que você está fazendo isso, mas eu preciso ter certeza que... Ela tá respondendo em Vorganoviano, tá? Uhum. De que deu certo. A sua... Você nos mandou uma mensagem. A sua missão aqui agora é conseguir o paradeiro de Levi e garantir que as pessoas que saibam não saiam desse lugar. Eu olho na bola do olho dela enquanto ela tá falando. Eu falo, você ainda me ama ou não? Ela claramente não sabe do que você tá falando. Eu olho, Ela claramente... boto a outra mão assim pra ver se lá dentro da cabeça dela eu acho alguma coisa. Você me ama ou não? Eu não vou pedir uma rolagem agora, eu vou usar outra rolagem e é nesse momento que ainda estão chegando lembranças. Você tá perguntando, você me ama ou não, segurando ela pela orelha praticamente, olhando no fundo do olho dela, e ela tá retribuindo, ela tá olhando no fundo do seu olho, mas a receptividade que você tá recebendo é de um soldado pro outro, de uma pessoa que está fazendo uma missão para outra pessoa que acabou de receber uma missão. Essa é a receptividade que você está recebendo. Ela definitivamente não sabe do que você está falando. E com isso, eu gostaria que você me fizesse um favor. Enquanto o influxo de memórias ainda está vindo, Mihiko, você lembra lá na sessão do... acho que era no Drama em Família, quando você gastou 3 pontos de Hope para tentar ressuscitar o Lark, efetivamente. Uhum. E eu falei que isso não ia ser em vão. Uhum. A gente não pode e não vai, efetivamente, reescrever o passado. O que aconteceu, realmente aconteceu. Certo? Uhum. Mas, tendo as suas memórias de volta, e agora sabendo que tudo o que você, Mihiko, e ele, Constantine, estavam fazendo, mesmo sem ele saber o que ele estava fazendo, as mensagens que foram trocadas,
os avisos, terem avisado que vocês estariam, que a estalagem era o lugar certo a citar, eu quero que você, com aqueles 3 pontos, me diga o que aconteceu antes de eu voltar para eles, o que realmente aconteceu naquela cozinha onde só estavam você e o corpo de Lark e o corpo do assassino que você tinha acabado de matar. O que aconteceu em que sentido? Constantin realmente não conseguiu reavivar o amigo caído, ou Constantin fez uma escolha de não levantar? Lark efetivamente morreu. Eu quero saber a história que você vai me contar. Ele efetivamente morreu. Eu tentei, E o Lark eu tentei trazer ele de tentou. volta. Sim. O Constantin tentou. E aí entra a parte onde não existe nada em Daggerheart falando nas regras que foram construídas e a gente adaptou. Não tem rolagem para isso. Você pode usar em qualquer pessoa sem rolagem. Mas e se a pessoa não quiser que você use nela? Isso eu tô explicando em off, tá? Ainda em off. Digo mais. Se essa pessoa, por exemplo, tiver algum tipo de trava tecnológica ou mágica que ajude ou impeça efetivamente que essa mensagem seja transmitida. O que você nos informou, é que era um ponto, certo? Sim. Você fez contato com o Constantin uma vez, que foi no teste, e aí ele respondeu de volta. Uhum. Depois, você não fez mais contato com o Constantin. Fez contato com o Chico e depois com... Você, com esse 19, sabe com certeza que não é algo dentro da sala que impeça a magia. 1, isso é difícil de fazer, tá? 2, se fosse alguma coisa dentro da sala que impedisse magia, você estaria visível. E Selic seria Selic. Selic não seria Elias. Certo? Uhum. Você não acredita que seja alguma coisa dentro da sala que impeça de sair a mensagem. Você também não acredita que seja isso. As suas fichas estão muito mais no receptor do que em qualquer intermeio. O que você imagina é que de alguma forma essa sua tecnomagia tenha sido parada ou ao receber ou antes de receber, antes do receptor receber essa mensagem. Em termos mecânicos, você fez uma rolagem com 15 e o Merrico, eu pedi para ele fazer, ele fez uma rolagem com 19. Então a mensagem não chegou até Merrico. Porque uma parte dele estava impossibilitada de receber essa mensagem. É isso que Tina percebe. Então, agora que eu compreendi a situação, eu retorno meu contato com o Selic. Uhum. Ele ainda continua conversando, né, com o homem dentro da sala. Isso aconteceu em alguns segundos, tá? Sim. Num total de alguns minutos vocês entraram e ao mesmo tempo que em alguns minutos o Constantin tá conversando com a Kátia. Eu posso concluir que ele não tirou o ponto, mas alguma coisa aconteceu. Ou eu também não sei diferenciar isso. Ele pode ter tirado o ponto. Aí fica pro nosso queridíssimo editor essa... Mas já que você perguntou especificamente isso, sim, eu vou te dar essa de bandeja. Foi exatamente isso que o Mac fez. Ele tirou o ponto.
Mas que filho Constantine da tirou o ponto. puta, velho. Sempre. Sempre. Eu falo assim, ele tirou o ponto. Ele não recebeu. O Selic falando com o cara, sabe quando você tá olhando pra uma coisa e aí, tipo, te dá aquele momento de fuga que a pupila dilata, a pessoa tá olhando pra você, você tá olhando pra ela, mas a pupila dilata. Aí o Selic tá. Puta que pariu. Queria uma. Eu queria. Fazer uma ação. Eu parei com Que as exatamente mãos você no vai rosto fazer? dela. Ela me respondeu que. O que eu falei se ela me ama? O que ela respondeu mesmo? Exatamente, ela falou que não sabia porque você tava fazendo isso. Eu Tipo, ela olho, não eu, ela eu real aperto não mais entende, ainda tipo, a ela tá cabeça olhando dela. na boleta do teu olho. Nossa, Eu deixa eu aperto mais chegar ainda. perto. Deixa eu chegar perto, deixa eu ouvir essa conversa, por favor, eu tô invisível. Não te peço nada, Bruno. Mais Cara, um vento bate nessa porta. Eu quero tanto ouvir essa conversa, mano. Deixa Ele eu esqueceu ouvir. ela aberta quando ele entrou. Não, por favor. Eu dou esperança, meu. Eu dou uma esperança. Eu troco esperança. Eu dou. Opa, vamos conversar. Não, eu quero. Vai, Eu Mirico. quero. Eu Fala, quero ver. Mirico. Fala, Mirico. Cara, eu tirei 10 com medo. Não foi uma rolagem Certo. boa. Então o Constantino tá muito. Ele tá muito bugado. Ele Ele tá tá- bugado. ele tá Você zoado. está Então, efetivamente Então, eu vou bugado. interpretar isso, tá? Ele tá Sim. com as mãos na cara dela, quando Perfeito, ela não perfeito. responde diretamente, ele começa a chorar. Muito. Não, Copiosamente. me deixa. Deixa, por E aí, favor. e aí Tá. ele olha pra ela e fala: o nosso filho tá vivo? Eles têm o nosso Tá. filho? Cadê o nosso filho? Tá. Que maravilhoso. Cara, Cara, que maravilhoso. E ela olha pra você e. Sargento Sokolov, você está maluco? Que filho. Eu começo a apertar mais a cabeça dela. E é por aqui que a gente Não, termina a nossa sessão de hoje. Não, pelo amor de Deus. Não é não. Pode voltar essa transição aí. Pode voltar. Puta, pai ausente ainda? Não entendi nada, velho. cara. É 2. A gente tem o soldado invernal aqui, velho. Alguma coisa interessante. Uhum. Ok. Vai lá. Então eu vou gastar um estresse. Já começou. Aí eu adiciono. Tira, mas tira bem, velho. Tira bem. Aí. Bom, vamos lá. É um critical sucesso. 5-5, perdão. Mentira, cara! Mentira, cara! Verdade, Mentira, cara! verdade. É que eu olho escuro. Valeu, Fong. Forte abraço. Eu olho escurinho assim, eu já imagino que é falha, que é fear já, mas O critical Pong tinha sucesso. falado, espera só um minutinho, deixa eu pensar que raio de informação que eu vou te dar. O que Agora que eu foi, vou dar? puta que Eu não pariu, eu tenho nem sabia escolha. que informação eu ia dar. Agora eu tenho que tirar outra Meu ainda irmão. maior. É o seguinte, caralho, cara, sem conversar. Entrega, Tá, entrega. vamos lá. Entrega pra nós. É o Vai. seguinte, Vai. Pô, que delícia, Ó. Constantina, porra. É o seguinte, Constantina. Enquanto, nos poucos segundos que o Selic tá tentando encontrar alguma coisa, nem que seja no tom da voz do cara, o que seja. A partir do momento em que ele entrou, você entrou atrás, já deu a volta, começou a olhar os papéis. Ele tá com a mão em cima de um papel e a outra ele tava mexendo, fazendo estudos, escrevendo alguma coisa em um pequeno diário, um caderno, alguma coisa. Vários papéis na mesa. Com a sua excelente memória fotográfica, em um dos papéis, ele tá por cima de outro, né? Tem um outro por cima dele, desculpa. Tem um outro por cima dele. Você vê escrito alguma coisa, e aí foi um crítico, então eu não vou ignorar o crítico, mas ele não está
na língua mãe de Constantina. Só que ela é um pequeno gênio, tá? E ela tem memória eidética. Ela vai saber usar os signos para saber que língua é. Tá escrito. Uma coisa linkando a outra. Consultor Corborim é o nome. Ou só Corborim em algumas partes. Ligados ao protocolo militar. É o que está escrito. Não está escrito em luminariano ou qualquer dialeto luminariano que venha de Tarental, tá? A raiz é Tarental, mas não é de Luminara essa língua. Protocolo o quê? Ilitar. Ainda investigando e ainda olhando, enquanto ele tá enrolando, ele sequer mostrou a cabeça ainda. Você vê por cima, vários por cima, você vê um pequeno no fundo, como se fosse na primeira aba da mesa e outros papéis em cima, você vê um desenho de um mapa fazendo as suas associações mnemônicas clássicas de uma pessoa com memória eidética. Você consegue se localizar mais ou menos nesse mapa, fazendo interpolação de estudos, de mapas, de estudos geográficos. Você consegue mais ou menos se localizar, e nesse mapa existe um ponto grafado, um ponto especial, ou o que quer que seja, que você nota no papel, no mapa. Esse local é um local, possivelmente, você só vai ter que cruzar isso depois, como é um sucesso crítico. Possivelmente em território ou tarental ou genovês. Você tem certeza que se você pegar o mapa, você consegue dizer exatamente aonde é. Isso você tem certeza. Os desenhos, cara... Os desenhos nesse pequeno mapa, ele ainda tá meio escondido. Mas não o suficiente. Porque no momento em que ele fala, cara, que isso? E coloca a mão que estava segurando o lápis, ele coloca assim e puxa, o mapa fica visível para você. Você vê o esquema de desenho desse local, que parece um forte, uma fortaleza, um laboratório, alguma coisa isolada. Ou de refúgio, ou de estudos, você não sabe com certeza, porque não tem nada escrito. Além de um pequeno desenho de rota, possivelmente de patrulha. E no entorno dele é um desenho como se fosse um gradil, uma paliçada, alguma coisa do tipo. Mas é um desenho específico que em mapas se desenham quando é algum lugar de zona de magia neutra. Dos seus estudos você já viu. Como se fosse uma muralha com zona de magia neutra. Você não tem certeza como isso funcionaria. Mas não é exatamente uma muralha em si. Que mais, caralho? Ela sabe o que é magia neutra? Uma zona anti-magia. Tá. Literalmente em termos do que ela estuda, falando no que você estuda, é como se fosse uma zona onde você apertando um botão você dá um PM. E aí as máquinas param de trabalhar nessa zona. Você zera essa zona. E em Hilarion isso também funcionaria, tanto para magia quanto para tecnomagia, já que a gente está usando a mesma mecânica para os dois, né? Uhum.
cruzando esse desenho com outros escritos, com outras coisas jogadas na mesa, nesse pequeno, novamente, 15 segundos de conversa, intervalo, você também consegue ver isso em uma tabela, escrito nessa tabela alguns protocolos de defesa, o que deve ser feito quando isso acontece, o que deve ser feito quando aquilo acontece, isso e aquilo. O que dá pra entender, num geral, é que esse cara, no que quer que seja, ele tem uma certa alta hierarquia, mas que esse tal desse Corborim está acima dele, fazendo um apanhado geral. Esse Corborim possivelmente tá nesse local. E o nome... Não o nome especificamente, porque é um jogo de espiões muito forte. Você faz o cruzamento por conta do crítico. Mas não é o nome Levi Erfest que está. É algum signo que remeta a ele. Então, por exemplo, o cientista, o astrofísico, qualquer coisa, qualquer signo que quem esteja lendo saiba que é o Levi Erfest, tá? E aí, é isso. Você provavelmente sabe, se você olhar no mapa, você sabe dizer o local exato para onde levaram o Levi Erfest. Você sabe dizer os protocolos de defesa. Não tem como ignorar um crítico num cara. Vocês não. Enfim. Você viu os protocolos de defesa e as rotas de patrulha. Isso em 25 segundos de análise. E aí ele olha pro Constantin 2 vezes. Ela tem potencial, então, claramente. Uhum. Bom, meu amigo, esse call eu Mais deixo do que com seu você. amigo. Em termos de informação, você considera a missão cumprida ou não? O Celic olha pra ele, tipo... Só lembrar uma coisa, antes de você responder, Valitos, deixa eu lembrar de uma dinâmica aqui. O Constantin é o Commanding Officer. Depois da morte do Lark, tá? Os dois tinham a mesma patente. Agora o Constantin... Mas, para melhorar essa dinâmica, vocês se lembram que o comandante de vocês deu autonomia para vocês, além dele promover vocês, ele deu autonomia para vocês. Então, é só isso que eu vou falar. Vai. O Celic baixa a cabeça. Depende. Em termos de informação, sabemos o que aconteceu, sabemos o porquê, sabemos o que já imaginávamos, quem está por trás disso, Gênova. O que não sabemos, quais os braços... Vou mudar a frase. Quais os tentáculos que Gênova tem aqui, que ela colocou em ação para atacar a família? Pode ser uma informação que ainda seja importante conseguirmos. Eu vou botar a mão no ombro dele. Se ele deixar, boto a mão no ombro dele e falou... amigo, a gente tem que se certificar que essas informações que você tem e que eu tenho cheguem onde elas têm que chegar pro sacrifício do Lark não ter sido em vão. Você tem alguma forma de fazer com que essas informações viajem de forma segura com a família que a gente pretende despachar? Pode ser uma alternativa. A gente manda eles com o que interessa, protegido por código, e a gente fica aqui
perseguindo o que você julga que a gente tem que perseguir. Mas essas informações têm que ir. O Celic olha e fala: Essa é a principal missão. tenho duas coisas, na verdade. As informações principais eu já fiz com que chegassem lá de forma, infelizmente, até mais segura do que a família. E ele, tipo, dá um sorriso de um lado da boca, onde ele abre muito mais um lado da boca pra, tipo, mostrar o dente e ver se o Constantin lembra do dispositivo que ele tem. Porém, você falou uma coisa importante. E aí ele tira um pendrive, ele olha e fala: aqui vai... E aqui vai uma coisa que o meu superior vai ter que decidir. Ele põe o pendrive na mão do Constantin. Aqui tem informações não necessariamente relacionadas à missão, mas são informações que seriam ideais para a FPE descobrir. Se, e aí ele coloca, se Constantina estiver naquele dirigível, eu diria para entregar a ela, para que ela mantenha seguro. Se ela não estiver, eu diria para colocar isso nas mãos do Gideon. Apesar de eu confiar menos no Gideon do que na Constantina. E ele entrega o pendrive do hospital na mão do Constantin. Você tem cópia disso? Não. Hum. Todas as informações aí dentro, eu consegui dentro do hospital. Elas não são relativas à missão. Apesar de poder ter uma coisa ou outra em relação ao assassinato do... Esqueci o nome do outro rapaz, do Dória. Mas são pesquisas que o lugar aqui está fazendo em... Pesquisas. Ok. Tá O tudo seu bem pro reporte, Pera então, falar. é que... O seu reporte é que a missão tá cumprida. A gente sabe o que aconteceu. Essas informações são um bônus. E o que a gente pode fazer aqui é extra. Correto? A hora que o Celic levanta a cabeça, ele, tipo, levanta com ódio. O que a gente pode fazer aqui agora é causar o inferno nesses desgraçados que levaram o Lark. Eu aperto a minha mão um pouquinho no ombro dele e falo: a gente não vai comprometer a nossa identidade. O que tiver da missão sobrante. Beleza, então eu vou até ele. Com o pendrive na minha mão, segurando assim, ó. Uhum. Vou estender a mão para ele apertar. Fazendo uma cara bem amistosa. Bom, velho amigo. Acho que é isso. Ele estende a mão assim que ele aperta, ele nota. E aí ele E já aí eu meio que seguro a cerra. mão dele. Aham. E aí eu me aproximo do ouvido dele. O que a gente tá fazendo aqui tem um preço. O preço é que isso aqui chegue onde tem que chegar. Procure... Eu dou um nome aí, qualquer. Sim. Sim. E entregue isso... Certifique-se de que isso vai chegar onde tem que chegar. E o resto, você pode ter certeza que já tá resolvido. Em nome da nossa velha amizade, não falhe nessa missão como você falhou nas outras. Ele olha Me pra afasto dele. você. Sim, senhor. É sempre muito bom cruzar o caminho com você, velho amigo. Isso pra todo mundo ouvir. Que a Enquanto gente você consiga se encontrar novamente. chorando e falando isso. E aí, eu quero que, antes de eu dar a resposta, se é que eu vou dar nesse episódio, eu gostaria que você me fizesse um favor, Merrico. Ai, não sei o que, explanando, não sei o que. Me faz um favor e me responde uma pergunta só. Só vou te fazer mais essa pergunta, tá? Só pra, assim, de repente dar uma... Vou voltar aqui. Só um minutinho. Meu Deus. 44 minutos e 30 segundos de o Foreshadow jogando com Key 500. Quando você pergunta, você tem a cópia disso? E o Celic responde, não. Qual é o nome que você deu pro Gideon? Porque você não cita o nome. E você não cita de onde é.
qual é o nome, agora sabendo que você deu pro Gideon pra ele entregar esse dispositivo, esse pendrive? Qual é o nome? Você não precisa me falar o nome. Pra quem essa pessoa realmente trabalha? Pra FPE? Ou pra qualquer outra? Agora você tem todas as suas memórias. Tá, eu mandei ele E eu entregar pro estou Victor. usando... Você mandou ele entregar pro Victor. Uhum. Uau. Tá. Que isso Mas eu fique preciso claro. que você me responda o que ela vai falar agora. Porque eu vou fazer coisas. Calma. Tô calmo. Que isso fique claro. Você tem na sua cabeça que a memória da hora em que você agiu, você estava falando outro nome. Você estava guiando por outro nome. Falando alguém da FPE. Tá? Uhum. Mas na realidade você não entregou, não pediu pra que É porque esse alguém da entregasse isso pra FPE tem outro nome. Que não é Victor. Mas a pessoa é essa. Você mandou entregar pra Victor. Beleza. Ela olhando pra você, você chorando, ela está com uma cara de